E aí pessoal, tudo bom? Como prometido, estamos passando aqui agora para poder falar um pouquinho da nossa trajetória aí, desde a descoberta da micro da Nandinha, né? Então é isso. Antes de começar a falar, eu não entendo muito do YouTube, mas eu vejo em todos os vídeos todo mundo falando, então eu vou falar também. Segue a gente, curte o nosso vídeo, se possível comenta, ativa o sininho, vocês vão gostar muito. Então vamos lá, vamos começar a falar. Vou falar um pouquinho lá da descoberta. A mamãe, ela teve zika com 3 meses de gestação. Ela teve algumas manchinhas no corpo, mas só isso. E com isso veio a suspeita da zika. Quando nós fomos ao médico, ela fez o exame, coletou lá o sangue dela. Nós não recebemos esse resultado até hoje. Não temos o resultado desse exame da mamãe. Mas com 3 meses, né? Ela fez o exame. No 4º mês tudo normal. No 5º mês ela foi fazer uma ultrassom, a morfológica. Acho que todas as mamães aí que já teve neném sabem qual ultrassom é essa. E nessa ultrassom acusou a micro da Nanda, o perímetro cefálico menor do que o da barriguinha. E com isso o médico avisou a gente que tinha uma anormalidade no exame, que era pra gente procurar o médico da mamãe para poder ver o que iria fazer, quais as medidas seriam tomadas dali para frente. E quando nós fomos ao médico, o médico falou com a gente que era microcefalia, que já tinha tido essa suspeita da zika. E com essa descoberta no 5º mês de gestação, assim, foi um choque, né, pra gente, pra mamãe, porque nós já vimos fazendo planos, como que seria. Eu então, né, que eu iria fazer com a minha filha, papai de primeira viagem, 18 anos de idade na época. Então tinha várias ideias na cabeça do que fazer, quais as brincadeiras, das artes que a gente ia aprontar. Então aquilo pegou a gente bem desprevenido. Ficamos ali uns 2 dias mal, pensando o que a gente ia fazer e pesquisando, né? No Google, então a gente pesquisava todo dia e o Google só dava pra gente só coisa ruim sobre a microcefalia. E aquilo, a mamãe ia se abatendo muito, como que a gente ia criar uma criança especial. E aí eu pesquisei no Instagram. Lá no Instagram nós encontramos várias outras criancinhas com micro, já maiorzinha, com a micro devido ao Zika, porque a micro pode vir por outras coisas também. E ali no Instagram a gente viu que sim, era possível criar uma criança com microcefalia, que eles poderiam desenvolver normal, que não era um bicho de 7 cabeças. E foi acalmando a gente, acalmando o nosso coração, porque tava sendo bem difícil, muito difícil mesmo. E assim, e aí a gente seguiu a gravidez da mamãe com tudo normal, a médica não passou mais nada, falou com a gente que só teria que fazer a ultrassom de semana em semana para poder acompanhar o crescimento, ver como seria. E fomos fazendo esses acompanhamentos da ultrassom semanal. E a Nandinha nasceu bem, nasceu com 9 meses mesmo de gestação, não nasceu antes, não teve mais nada de grave com ela. A gente só teve que ir para um hospital com neonatal, né? Como toda criança especial precisa nascer num hospital com essa UTI. Na nossa cidade não tinha, nós fomos para outra cidade, nos deslocamos. Nandinho, quando nasceu, ficou uma semana no hospital para poder coletar exames, coletar o sangue, né? Fazer exames, fez vários exames, a tomografia. Os exames de zika que ela fez também não deram resultados positivos, o da mamãe não tinham chegado. Então o que o médico fez?
o médico fez a tomografia e em cima das lesões, das calcificações que ela tinha no cérebro, ele deu o laudo que foi sim por causa do Zika, porque todas as calcificações eram compatíveis com do Zika. E assim que Nandinha saiu do hospital, nós já sabíamos o que teria que fazer com ela. Porque como nós descobrimos na gestação, já fomos pesquisando tudo antes. Médico, qual fisioterapeuta que ela queria acompanhar ela, qual qual pediatra, fono. Então quando ela saiu do hospital com 7 dias, ela ficou mais uma semaninha em casa para poder se adaptar ao ambiente. Com 13 dias de vida, ela já fez sua primeira sessão de fisioterapia. Com 20, ela fez a primeira de fono. E assim seguiu a vida da Nandinha. Aqui na nossa cidade não tem muitos recursos, né? Não tem muitas terapias. Ela faz o método do Bobat, que é o único que tem aqui. Então é o que ajuda ela hoje, o que sempre ajudou. E quando a Nandinha tinha um ano e meio, nós fomos atrás de uma outra terapia que estava ajudando muito outras crianças, que é o Coevas Medec. Mas ele era muito caro. Então a gente não tinha condições de pagar esse tratamento, que era de 20 dias. Na época tinha um valor muito alto. Então o que a gente fez para poder ter o melhor para a Nandinha? Buscar o melhor para ela, né? Que é o que a gente sempre buscou e buscamos até hoje. Começamos a fazer almoços beneficentes, bingo, rifa, teve campeonato de futebol. E com isso nós fizemos esses eventos durante 6 meses. Com 6 meses nós conseguimos o valor, o valor do tratamento todo. Então nós marcamos, nós fomos para São Paulo, foi onde foi feito o tratamento dela. 15 dias de intensivo, onde ela fazia terapia de manhã e à tarde, eram 2 sessões por dia. E assim, Nandinha evoluiu bastante durante esses 15 dias. Ela começou a firmar o tronco, a cabecinha também ficava mais em pé. Ela ficou em pé dentro desses 15 dias. Mas como foi explicado pra gente, para a evolução continuar, nós precisávamos continuar no tratamento. E nós não tínhamos condições de fazer isso, infelizmente. Voltamos para a nossa cidade, continuamos com o tratamento aqui, que nós não iríamos parar por nada, né? Mas foi isso. Continuando a história. Aí nós voltamos para a cidade, continuamos os tratamentos aqui, só com a fisioterapia e a fono, que é o que a Nandinha fazia. Com o passar do tempo, Nandinha teve suas primeiras crises convulsivas, um pouquinho antes de 2 anos. Com isso, na sua primeira crise, ela teve um atraso um pouquinho grande, né? Que foi onde ela parou de ficar de pé, perdeu um pouquinho da força das pernas, desaprendeu a comer. Então ela ficou ali internada, se eu não me engano, 3 dias. Quando ela saiu do hospital, nós voltamos para terapia. Ela teve que reaprender isso tudo de novo, voltar lá no comecinho com a terapia. E aí a gente procurar o médico dela para poder passar o remédio para as convulsões, para ela começar a fazer o uso diário do remédio, que ela não fazia. Como ela não tinha convulsões, ela não tomava remédio, nunca tinha tido até esse dia. E aí foi uma outra luta que a gente teve que voltar lá no começo dos tratamentos, tudo de novo. Mas enfim, controlamos as convulsões dentro de uns meses. Ela parou de ter, o remédio fez efeito. E aí veio a época da escolinha. Nandinha completou seus 2 anos e meio. E aí veio a inclusão, né, da escola. Nós não queríamos colocar a Nanda em uma escola de criança especial, para ela ficar lá o dia inteiro, ou em uma creche, para ela ficar só deitadinha. Nosso lema sempre foi a inclusão, de incluir a Nanda em tudo e mostrar que dá para as crianças conviver no meio de pessoas típicas,
não deve-se ter o preconceito, como muitas pessoas têm o preconceito do olhar, outras do falar, de olhar e achar estranho, olhar e fazer careta, outras de passar e falar alguma besteira. Então a gente sempre teve esse pensamento, nós vamos incluir a Nandinha e vamos mostrar que dá para fazer inclusão sim, nós votamos pela inclusão. Então nós fomos correr atrás de uma escola para Nanda. Não colocamos a Nanda em uma escola pública, porque como a Nandinha não fala, nosso medo era o que? Se ela sofresse algum maus trato de alguma outra criança, vamos botar de algum beliscão, porque acontece da criança ser beliscada, de acontecer alguma coisa, e a Nandinha não fala, então como que ela iria chegar em casa e reclamar pra gente se acontecesse um negocinho desse? Então nós optamos por colocar ela em uma escola particular. Nós juntamos a família para poder pagar, todo mundo entendeu. E nós fomos à procura da escola. Quando nós estávamos procurando a escola, nós fomos negados por duas escolas que a gente chegou lá para poder ver. Quando viram que era para Nanda, não aceitaram assim diretamente, mas vieram com as desculpas de vem no começo do ano, espera passar, vamos ver se vai sobrar uma vaguinha para ela e tal. Então, e para quem sabe ler, um pingo é letra, né? E continuamos a procura, porque a gente não ia desistir. E encontramos uma escola, que é a escola que a Nandinha estuda hoje. Não vou falar o nome aqui agora por direitos autorais do YouTube, né? Mas a escola, assim, nos acolheu na mesma hora que falamos o porquê que queríamos colocar ela, qual era a nossa ideia e tal. A escola, a diretora abraçou a causa. Assim que nós falamos, ela já foi nos mostrar a escola, ver o que ela poderia mudar na sala para o melhor conforto da Nandinha, o que iria precisar e tal. E aí ela já agilizou tudo. No começo assim que virou o ano, a Nandinha já estava matriculada, já sabia quem seria a monitora dela, que lá ela tem uma monitora só para ela, que é a pessoa que ajuda ela a fazer os deveres, que dá comidinha para ela na hora do lanche, que ajuda ela a brincar com outras crianças, ajuda nessa inclusão, né? Então nós colocamos a Nandinha lá. Nandinha, depois que entrou na escola, ela evoluiu assim, coisa de 80%. Nós notamos em casa a evolução dela. Ela ficou uma criança muito mais ativa, ela entendia coisas que nós estávamos falando, número que a gente contava. Assim, eu acho que foi uma das melhores decisões que tomamos desde o nascimento da Nandinha. E depois da escola ela teve inclusões, né, dentro da escola, que foi dançar balé. Nas festinhas da escola, a Nandinha sempre participou, teve apresentação no meio dos outros aluninhos, apresentação de balé, ela faz apresentação, não faz apresentação na cadeirinha de rodas, a professora faz apresentação com a Nandinha no colo, com a Nandinha em pé, então ela tem apresentação dela em grupo, já fez uma apresentação solo, e é isso. Essa é um pouquinho da nossa história. Eu parei aí porque a Nandinha, depois que entrou na escola, não teve muito mais coisa, mas logo que for tendo mais novidades, eu vou gravando mais vídeos da nossa trajetória. Espero que quem assistiu até o final tenha gostado. O meu nome, para quem não sabe, é Fernando, o da mamãe é Thalita. Eu trabalho como guardião de piscinas e a mamãe é instrutora de Muay Thai. Então quem assistiu até aí, nós esperamos que tenha gostado. Deixe seu comentário, opina o que você queria saber, o que você tem dúvida, que se possível a gente responde lá ou a gente grava um vídeo para poder postar. Um beijão no coração de todos e fiquem com Deus. Manda beijo, filha.